a gente está na segunda aula do Transformadas para Liderar. A gente sabe que algo precisa se transformar para a gente se tornar uma líder. A gente sabe que liderar não é fácil. Liderar é um desafio diário, sim ou não, gente? Liderar é um desafio diário. Quem disser que não, está mentindo. E a gente sabe que somente o conhecimento técnico não te faz ser uma líder, né? A gente falou disso no primeiro dia. No primeiro dia, a gente falou dos 3 maiores erros que você pode estar cometendo na sua liderança. Hoje, a gente vai falar sobre qual é a chave, a única chave que ajuda você a liderar qualquer equipe, tá? E na segunda-feira, a gente vai falar sobre estratégias de lidar com pessoas, que eu não sei direito o nome da live, só eu pescando aqui, eu estou compartilhando o PDF que vocês receberam no grupo desse mapa mental. Então, o que a gente falou? Que não é que a gente não aprende a liderar, isso faz a gente cometer muitos erros, erros que fazem a gente se sentir frustrada, fracassada, decepcionada, e a gente se sente impotente muitas vezes. Eu recebo mensagens diariamente de enfermeiras que querem, inclusive, desistir. E quando não querem desistir, elas estão extremamente frustradas por conta disso. A gente falou também que liderança é um conjunto de habilidades emocionais e não técnicas. Para eu liderar, eu preciso trabalhar as minhas habilidades emocionais. Lembra que eu falei? A frustração, o fracasso, a decepção são sentimentos, são emoções. Então, para eu me comunicar bem, vai depender das minhas emoções. A gente falou das habilidades, né, de empatia e outras habilidades que a gente precisa ter para liderar. Então, não é só com conhecimento técnico que a gente lidera. E a gente está vivendo um momento de transformação, por isso que eu coloquei esse nome de transformadas mesmo, transformação no mundo, né? E na enfermagem não ia ser diferente. 8 das 10 habilidades que o mercado vai buscar num profissional, 8 das 10 serão socioemocionais, serão de relacionamento. Como eu me relaciono com as pessoas, qual é o meu comportamento, que são as soft skills, já ouviram falar? Soft skills. Então, essas habilidades, as soft skills, elas estão tomando um espaço muito maior do que aquilo que você sabe, do que aquilo que você tem de conhecimento. As pessoas querem saber o que você vai fazer com o conhecimento que você tem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu trouxe para vocês 3 pilares que eu uso no meu conteúdo para liderar, que é o conhecimento sobre liderança. A gente tem que ter o conhecimento. E eu falei uma coisa que virou muita chave para vocês, que é: muito conhecimento você pode buscar no Google de graça. Eu mesmo entrego muito conhecimento de graça sobre liderança. Eu recebo mensagens de enfermeiras que nunca fizeram meus cursos, agradecendo que foram promovidas, que estão aplicando, às vezes, algo que eu falo. Claro que as alunas da formação, elas têm um resultado além, né, aquém, mas você consegue conhecimento de graça. O que você não consegue é o como aplicar esse conhecimento na prática. Isso é o difícil, porque eu digo assim, Gabi, você precisa se comunicar melhor. Tá. A Gabi vai dizer, não, realmente, eu preciso melhorar minha comunicação. E aí a Gabi vai para casa e ela vai frustrada, porque ela vai assim, ó, tá, mas como? Como? Aí eu digo para ela, ah, você tem que ser mais, tô dando um exemplo, tá, Gabi? Ah, você tem que ser mais, se posicionar mais. Quando os técnicos falarem X, você tem que agir Y. Você tem que fazer assim, você não se posiciona, você deixa passar. E a Gabi vai dizer, tá, eu sei, mas como eu faço isso? Então, o como é que faz a diferença. Então, o conhecimento, ele te mostra o que fazer. Mas o que a gente vai falar hoje aqui, ele vai te mostrar o como você vai fazer, tá? Então, os 3 erros que eu trouxe na outra aula foi não se conhecer, ser permissiva ou rude demais e não saber lidar com as pessoas da tua equipe, tá? O que mais que eu falei? Que fortalecer a liderança é uma necessidade, que tudo começa e termina na liderança e que a gente precisa agir no nosso dia a dia. Que nós precisamos ter enfermeiros com atitudes de líder. E essa atitude precisa ser uma atitude de líder, e para isso você precisa ter uma mentalidade de líder.
E a gente falou muito que o seu comportamento importa, você importa. Lembram disso? Quem estava na aula lembra de tudo isso. Eu estou só fazendo um apanhado do que a gente falou. E hoje vocês não vão olhar muito para os meus slides, porque eu não fiz slides para dar aula mostrando slide. Embora esses slides, alguns eles são do EQL presencial, que eu fiz em São Paulo, então quem estava lá vai se identificar com alguns deles. Falando nisso, a gente vai estar em Salvador 12 e 13 de janeiro e vai transmitir online também esse treinamento, tá? Para o restante do Brasil. Aí logo mais eu dou para vocês aqui as coordenadas, quem quiser participar. Então, o que a gente faz? Eu falei muito de frustração aqui, ó. Nessa frustração que a gente tem, que é como eu me sinto quando eu falo, a minha equipe não me escuta? Como eu me sinto quando eu preciso dar um feedback e não dou? Como eu me sinto quando eu dou um feedback e a pessoa tá, ó, você sabe o que isso significa, né? Tá nem aí pro que você tá dizendo. Como eu me sinto quando as pessoas reagem àquilo que eu falo, ou quando as pessoas me dizem assim, você não está fazendo isso, faz isso aqui, e você se sente como? Né? Essa frustração, o que você faz com essa frustração? Você olha para si mesma e se pune, se culpa, se chicoteia? Eu já fui muito assim. Você aceita? Você, é assim mesmo? Ou você busca novos caminhos? É a tua inteligência emocional que vai definir o que você vai fazer. Então, a inteligência emocional é a única coisa que vai ajudar você a liderar e eu vou te explicar por quê, tá? Então, a chave para você liderar qualquer pessoa, Dani, mas é muito difícil. Qualquer pessoa. É sobre você. É você que tem que ter inteligência emocional para lidar com as pessoas. Ok? Não espere isso de pessoas que não têm o conhecimento que você tem. Não espere. Cada pessoa carrega um mundo, mata um leão e, enfim, isso dá uma outra aula, tá? Então, não é o que fazem com você. Eu quero que você anote isso. É o que você faz com o que fazem com você, né? Não a lei. Não importa o que façam com você. O que vai importar é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Dani, mas eu fui ameaçada de ser demitida se eu não melhorar minha liderança. Escuto muito isso. Muito. Dani, eu tô há 3 anos no local de trabalho, já vi uma colega ser promovida que entrou ontem e eu não. O que você vai fazer com isso? Você vai afundar e é bem rapidinho, né? A gente fica chateado. Não estou dizendo aqui que a gente não tem emoção, a gente tem as emoções, elas estão aí, a gente vai sentir. E aí faz como? O que você vai fazer com isso? Não importa se a tua líder é uma péssima líder e não soube te dar um feedback, te arrasou, te deu um arrasa-back. O que você vai fazer com isso? Tá? É isso que importa aqui para mim hoje. É isso que importa. Só que, o que acontece? O que atrapalha você de liderar? Tem algumas coisas aqui que te atrapalham. Ó, o que me atrapalha? Não saber liderar me atrapalha. Isso é o que mais me atrapalha, porque aí eu saio dando tiro para tudo que é lado, né? Buscar esse conhecimento somente no meu cognitivo, eu fiz isso, eu não estou falando de ninguém, não. Eu tive muita dificuldade, recebi feedback de que eu tinha que melhorar minha liderança. O que eu fiz? Me inscrevi numa pós em gestão. Eu fiz isso em 2018. Me inscrevi numa pós em gestão, numa das melhores faculdades de Salvador. Fiz a minha pós em gestão maravilhosa, mas me pergunta se eu melhorei minha liderança. Melhorei minha gestão. Mas a minha liderança, a forma como eu me sentia, as minhas frustrações, a minha inteligência emocional praticamente não saiu do lugar. Pelo contrário, eu me sentia mais frustrada porque eu tinha muito conhecimento e como que eu não conseguia fazer aquela equipe, né, andar? Como que eu não conseguia o respeito e o reconhecimento daquelas pessoas se eu tinha tanto conhecimento? Tá? Então, buscar somente no cognitivo, depois eu aprendi isso, não basta. É importante? É, mas não é só isso, tá? O que mais te atrapalha?
Ser boazinha demais. Quem aqui é boazinha demais? Bota aí pra mim. Aí no chat, só para eu saber das pessoas que estão aqui, quantas são boazinhas demais. Tá? Bota aí pra mim. E quantas são rudes demais? Se considera, né? Bota aí pra mim. A Fernanda Lima é boazinha. A Flávia é os dois. Como é isso, Flávia? Eu também já fui os dois. Eu sei bem como é isso. Eu migrei, eu era rude, né? Não tava nem aí, eu focadaça em resultado. E depois eu migrei para boazinha de tanto que me diziam que eu precisava melhorar minha liderança, eu não sabia como, o que que eu fiz? Migrei de um polo para o outro. Então tá, então agora eu vou fazer tudo que a equipe quer. Eu vou ser boazinha. Aí eu perdi a minha essência. Aí eu ouvia da minha coordenação. Cadê a Daniela que eu contratei? Cadê? Não, você tá permissiva demais. E aí? E aí? Crise de identidade. Crise de identidade. Exatamente, Flávia, aí tem que dosar. Só que esse dosar você só faz com o passo a passo que eu vou te dar aqui. E eu vou te dar aqui o quê? O como eu dou dentro da formação. O como eu te dou também lá no treinamento enfermeira que lidera. Por quê, Dani? Porque em 1 hora eu não consigo te dar o como, tá? 1 hora eu não consigo te dar o como, eu não vou ser hipócrita, mas eu vou te abrir muitos olhos aqui e você vai virar várias chaves nessa aula hoje, ok? E eu quero saber se virou chave para você. Você vai digitar aí no chat um foguinho, uma chavezinha para eu saber que virou chave para você, ok? Então, pronto. Ser boazinha demais ou rude demais te atrapalha. Então, a única coisa que vai te habilitar é a inteligência emocional. Por quê, gente? Dani, mas por quê? Vou te explicar. Porque quem tem inteligência emocional, gente, é mais resiliente, é mais empático, porque se conhece, sabe seus limites, tem autoconfiança, sabe que vai errar, como é que lida com erros. Eu sei que eu vou errar, mas também sabe cair e se levantar. Quem tem inteligência emocional tem tudo. Encara os desafios com coragem, tá? E existem 4 pilares para eu desenvolver a minha inteligência emocional. Flávia, você está no grupo? Heloíse disse que é exigente demais. É isso aí. Ser exigente não é o problema. O problema é ser exigente, inclusive em momentos que você poderia flexibilizar, tá? Então, são 4 pilares que a gente tem na inteligência emocional e eu não vou te dar conceitos assim chatos aqui, não. Eu vou te trazer para a nossa realidade, ok? Então, eu preciso autoconsciência, autogestão, consciência social e relacionamento. Eu preciso dessas 4. Você vai entender? Gente, você vai sair daqui pensando, nossa, inteligência emocional é tudo. Eu falei muito para vocês que liderança é um conjunto de habilidades. Que a inteligência emocional vai me ajudar a desenvolver essas habilidades. Então, entendam que é um quebra-cabeça. Vocês entendem que é um quebra-cabeça? Vocês já ouviram falar que alguém que algum líder, ela é uma líder, mas não se comunica bem. Então não é uma boa líder, né? Precisa se comunicar bem. Então a inteligência emocional vai te dar tudo isso. Então autoconsciência, eu preciso entender, eu preciso ter consciência de quem eu sou. Autoconhecimento. Eu não consigo mudar aquilo que eu não sei. Que eu não tenho consciência, que realmente eu sou boazinha demais, por exemplo. Ok? Se eu não sei as consequências que ser boazinha demais, eu tenho clareza de que aquilo ali é que está me atrapalhando de seguir, de ser reconhecida. Sem consciência, você nem vai para os outros níveis da inteligência emocional. Do que eu estou falando aqui? Tem gente que tem consciência, mas não aceita, bota a culpa no outro. Tem consciência, mas não tem autorresponsabilidade. Eu sou assim, mas a minha equipe é difícil. O lugar que eu trabalho é difícil. E eu não tenho dúvidas, que o lugar que tu trabalha, eu não tenho dúvidas que o local que tu trabalha tem gente difícil de lidar.
Você pode ser a queridona, você pode ser gente boa, mas eu tenho certeza que o local que você trabalha tem gente carne de pescoço. Sim ou não? Tem ou não tem, gente? Carne de pescoço. Pelo amor de Deus, tem gente que é tão carne de pescoço que de verdade dá vontade de sair correndo. Então, o que que acontece? Se eu não tenho autoconsciência de mim, dos meus comportamentos, o que que eu vou fazer? Eu vou culpar os outros. Eu sempre vou achar uma explicação para aquilo que eu estou passando. Dani, mas tem explicação? Tem. Sempre tem uma explicação. Só que lembra que eu falei que não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com você? Então, essa explicação que você se dá, a história que você se conta, ela vai evidenciar o teu nível de inteligência emocional. E geralmente o nosso nível é bem baixo, tá? Eu desenvolvo a minha todos os dias da minha vida e tenho certeza que eu vou continuar desenvolvendo, porque não é fácil. Não é fácil. Então, a autoconsciência, entenderam? É entender qual é o meu comportamento. Qual é? Tá, mas qual é o meu comportamento que eu preciso mudar? Qual é o comportamento que eu tenho que é legal de manter? Naquilo que eu sou boa. Tem ferramenta para isso, de autoconhecimento. Eu uso o DISC do CIS Assessments para os mais completos das alunas da formação, tá? Por quê? Porque ele traz um dossiê sobre você. Quais são os comportamentos que você tem? Aí vamos subir a pirâmide. Autogestão. Já ouviram falar? Você tem que gerenciar suas emoções. Inteligência emocional é gerenciar as suas emoções. Foi isso que você aprendeu? Gente, bota aí no chat para mim. Foi isso que você aprendeu? Que inteligência emocional é você gerenciar suas emoções? Sim ou não? Sim. Não, a Fernanda aprendeu diferente. Diz aí, Fernanda, o que você aprendeu sobre inteligência emocional? A Roseli, sim. Eu aprendi também. Falou errado. Ah, tá. Porque a gente aprende isso. E é isso, gerenciar as emoções. Só que eu não gerencio o que eu não conheço. Eu não gerencio aquilo que eu tô morrendo de medo de olhar, de entender. Eu não gerencio enquanto eu não olho para mim com verdade e humildade, assim, ó, sem vitimismo e sem soberba. Realmente eu tô sendo grossa com as pessoas. Por que que eu tô sendo grossa? Eu preciso me acolher também. Por quê? Qual o gatilho? O que está acontecendo comigo? O que aconteceu que eu ajo assim? Sou boazinha demais, tenho medo de me posicionar. Por quê? O que está acontecendo? Aí eu parto para a autogestão. Aí sim eu vou gerenciar tudo isso. Aí aqui eu vou gerenciar. Só que o que eu tenho que entender? Que as emoções, elas vão existir. Eu vou ter emoções. Eu vou ter raiva. Gente, se você for a melhor pessoa desse mundo, a boazinha, e você for para uma festa, vamos pro plantão. Você mora longe, foi pro plantão toda de branco. Chega lá, uma criança vira café em você. Na hora, naquele momento, você vai sentir raiva da criança. Tenho certeza. O ódio virou café em mim. Não é assim, gente? Vamos falar a verdade. É um sentimento primário. Agora, eu vou esganar a criança, vou bater na criança, vou. O que eu vou fazer aí, né? Mas aqueles primeiros segundinhos ali, eu vou ficar com raiva. Pode ser meu marido, eu vou ficar com raiva. Pode ser meu filho, eu vou ficar com raiva. Estão entendendo que a emoção, ela vai vir? Eu vou ter emoções. Então, é gerenciar as emoções? É, mas eu não posso achar que inteligência emocional e autogestão é eu não sentir a emoção. Não é isso, eu vou sentir a emoção. Mas inteligência emocional é eu ter a emoção certa, conseguir canalizar aquela emoção na intensidade certa. Se eu perco muito fácil a minha paciência, eu estou precisando melhorar minha inteligência emocional. Se eu tenho muita paciência, inclusive em situações que estão me engolindo, eu preciso melhorar minha inteligência emocional. Quem está entendendo isso? Que inteligência emocional, eu sou super tranquila, aceito tudo. Isso é inteligência emocional? As pessoas estão te esmagando, você não está tendo voz, as pessoas estão passando por cima de você e você está lá. Dependendo da situação, é inteligência emocional, tá?
Mas eu estou falando aqui de situações em que você deveria se posicionar diferente, em que você deveria ter mais autoconfiança, em que você deveria ter mais autoamor e você não tem. Você perde para outra pessoa ganhar. Isso não é ter inteligência emocional, tá? Vamos lá? Consciência social. O que é a consciência social? É a tal da empatia. É a empatia, é consciência do que o outro está sentindo. Já com quase 7 meses de curso, estou aprendendo. Sempre eu falo de um jeito diferente, Arlete. Eu sempre trago assuntos de um jeito diferente. Tem pessoas que não compensa se desgastar com elas. Isso é inteligência emocional. Aquilo que não vale a pena para mim, eu não vou me desgastar. Agora, a inteligência emocional passa pelo autoconhecimento, sim ou não? Foi a primeira coisa que eu falei. Autoconhecimento. Autoconhecimento é eu conhecer, inclusive, quem eu sou, o que que eu quero da vida, quais são os meus objetivos, quais são os meus princípios, pelo que eu vou levantar a bandeira e pelo que eu não vou levantar. Pelo que eu vou brigar e pelo que eu não vou brigar. Mas tem pessoas que brigam por tudo, tem pessoas que não brigam por nada. Então, a inteligência emocional passa por isso. O autoconhecimento é a base da inteligência emocional. É a base da inteligência emocional. E autoconhecimento não é só sobre o meu comportamento ali naquele momento, é também sobre quais são as minhas metas, os meus objetivos. Qual é a causa que eu defendo? Qual a causa que eu defendo? A Sara, o conhecimento da Dani nunca acaba, ô Sarinha. É tanto investimento e conhecimento que eu faço. É mudança de mindset. Eu queimei a ponte. Eu não volto mais para o meu estado anterior. Mas isso tem um preço. É muito investimento de tempo e de dinheiro em conhecimento. É cuidando de 3 coisas que eu vou falar para você no final, para vocês aqui no final, de 3 coisas que você precisa estar atenta para você manter o teu mindset saudável. E a enfermagem precisa disso. Sim ou não, gente? A enfermagem precisa, senão você não aguenta o tranco. Você adoece. Se você não tiver inteligência emocional, você adoece. Bora queimar a ponte. Você já queimou muita coisa na ponte, Sara. Consciência social, empatia. Daniel Goleman fala num dos livros dele de liderança que o líder que não consegue, que não tem esse primeiro passo aqui, autoconsciência, ele não consegue reconhecer nele as emoções dele, ele nunca vai conseguir reconhecer no outro. Ele não vai conseguir reconhecer isso no outro. Então, empatia, ai, Dani, mas não, a gente é empático porque a gente é enfermeira. Não, eu precisei desenvolver muito mais a minha empatia. Eu não era tão empática. Não era algo natural para mim. Eu, Dani, e conheço muitas que não são. Agora, e conheço muitas que acham que são empáticas porque elas fazem tudo pelo outro para agradar o outro, mas na verdade isso não tem nada a ver com empatia. Tem a ver com elas olhando para elas mesmas. Ó, bota muito amor no que eu vou te dizer. Às vezes você é boazinha, mas na verdade, o motivo de você estar sendo boazinha não é pelo outro, é por você mesma. É para você não ser ignorada, é para você não ser taxada de chata. É por isso que você é boazinha. Não é pelo outro, é por você mesma. Empatia é eu saber me colocar no lugar do outro. É isso que você aprendeu ou não, gente? Bota aí no chat para mim. Você aprendeu que empatia é se colocar no lugar do outro? É isso aí, Rose. E a gente tem que ter muita humildade e verdade para entender isso, que não é por causa dos outros que você está dizendo que você faz tudo no plantão e ninguém te reconhece. Que você trabalha igual um burro de carga e que na hora que você precisa ninguém te ajuda. Não é pelo outro que você faz isso. Eu fiz uma pergunta, né? Se você aprendeu, agora até eu me esqueci, que você aprendeu que ter empatia é se colocar no lugar do outro. Eu aprendi isso. Só que se eu te disser que isso é humanamente impossível, eu ouvi isso de um
num desses cursos de inteligência emocional que eu faço, eu vi isso de um neurocientista. É impossível você se colocar no lugar do outro. Aí você buga, assim, né? O teu cérebro buga quando você ouve isso. Buga ou não? O meu bugou. Fiquei, hã? Tipo, se você tá fazendo outra coisa e o palestrante fala isso, você para o que você tá fazendo e olha e diz, o quê? Como assim? Duas pessoas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu não tenho como me colocar no lugar da Marisol. É mentira se eu tô dizendo, ai, eu tô me colocando no lugar dela. Geralmente a gente tem dó da pessoa. Ter dó da pessoa não é empatia. Empatia é eu ter compaixão. É eu tentar olhar as coisas como a Marisol vê. Só que eu não sou a Marisol. O perfil da Marisol é um, o meu é outro. Vamos lá, vou dar um exemplo. Quem entende de perfil, quem é minha aluna vai entender, quem ainda não é, vai vir entender, porque a gente vai falar muito disso no Enfermeira que Lidera, né? Que vai acontecer 12 13, e eu sei que você vai estar lá comigo. Eu sou uma pessoa mais focada em resultado. Eu sou fazedora, eu sou executora. Eu não tenho muito mimimi nas coisas. E esse é um ponto de melhoria meu. Aí vamos supor que a Marisol, eu não sei o perfil dela, tá? Não decorei, mas vamos supor que a Marisol, ela é boazinha, tranquila, calma. E aí acontece uma situação. A Marisol é minha enfermeira, eu sou a coordenadora dela. E aí acontece uma situação em que o técnico desrespeitou ela, gritou com ela, e a Marisol, na hora, travou, colou as placas e não fez nada. Aí a Marisol vem e conta para mim. E aí, na hora, eu digo assim, ó, não, mas você deveria ter dito isso, isso e isso, porque se fosse comigo. Não é assim que a gente age, gente? Porque se fosse comigo, eu tinha dito duas, três, e você devia ter feito isso. O que que eu tô fazendo com a Marisol? Isso, eu tô sendo empática com a Marisol? Não. Por quê? Porque a Marisol é diferente de mim. A Marisol jamais vai revidar do jeito que eu revidaria. Então, o que que é empatia? Eu acolher a Marisol. Te entendo, Marisol. Te entendo, eu sei. Te entendo, né? Ele gritou, você se sentiu assim, assim. Eu tenho que entender pelo olhar dela, não pelo meu. Estão entendendo isso, gente? Eu tô dando só um exemplo, tá? Só que isso se aprende, tem método para isso. Não é só você ouvindo isso que você vai conseguir fazer isso. Geralmente é mais difícil. O contrário também acontece, tá? Eu poderia ser a enfermeira, a coordenadora boazinha, e a minha enfermeira explosiva vir me contar isso. E eu dizer a mesma coisa. Para que você fez isso? Não, não faz assim. Chama para conversar, nananã. A pessoa não tem esse jeito. Como é que eu faço? Primeiro eu acolho, eu tento olhar com os olhos dela. Se eu fosse a Márcia, será que eu agiria assim? Se eu pensasse igual a Márcia? Se eu tivesse as crianças da Márcia, se eu tivesse tido a infância da Márcia. Vocês estão entendendo isso, gente? Por que que os relacionamentos no ambiente de trabalho são tão difíceis? Porque cada um carrega a sua história. E lidar com isso precisa estudar sobre pessoas, precisa entender de gente. E mesmo assim é desafiador, né? Mesmo assim é desafiador. Agora, não saber ultrapassa o limite do desafio, né? Você adoece. Você adoece, tá? Então, empatia é eu ter compaixão e olhar as coisas com os olhos do outro. Eu só consigo isso se eu entendo quem aquela pessoa é. Não baseada por mim, baseada em como eu faria. Isso não é empatia. Porque aí você está fazendo para você e não é para o outro. E relacionamento. Como eu me relaciono com as pessoas, minha postura, minha resiliência, minha comunicação, minha condução, a maneira que eu dou feedback, a minha maneira de abordar, a minha maneira de conectar. Agora me diz, inteligência emocional é tudo ou não? Sim ou não? Bota aí para mim no chat. Inteligência emocional é tudo ou não? Dani, vou largar a enfermagem. Não quero mais, porque o povo difícil. Ah, pronto, vai, vou empreender. Fica aí achando que você não vai ter que desenvolver isso aqui, ó, dobrado.
que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que é só na enfermagem que acontece isso. E não é. É na vida. E é difícil. Concordo com você. É tudo. Inteligência emocional é tudo, gente. Inteligência emocional é tudo. E não é uma chavezinha que tu vira hoje e para sempre, não. A gente escorrega. Eu treino a minha inteligência emocional todos os dias e às vezes eu escorrego, e você vai escorregar também. E aí a gente precisa de mais inteligência emocional para entender que a gente não é perfeito e que a gente escorrega. E é por isso que eu trago o pilar espiritual também nisso tudo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então pensa que nós precisamos de conhecimento, habilidade e atitude. Tudo é tríade, é trindade. A gente precisa de conhecimento técnico, inteligência emocional, mas a gente precisa, às vezes, tem coisas que a gente olha assim e diz, ai, Jesus, me ajuda. Porque nem meu conhecimento aqui vai funcionar. Nem toda a inteligência emocional do mundo vai funcionar. Aqui só Jesus. Não é assim, gente? Então, a gente precisa estar cercada de tudo isso para que a gente consiga liderar. E eu quero que vocês entendam, saiam dessa aula aqui hoje entendendo por que que você fracassa na liderança, você e eu. Por que que os líderes fracassam? 13% em competência técnica. Precisa estudar, sim. Você tem que ler livros de liderança, você tem que fazer cursos de liderança, você tem que fazer de gestão. Você tem que ter conhecimento técnico, porque senão teu liderado te engole. Agora, você às vezes aí você pensou assim aí, realmente eu não tenho tanta experiência, por isso que eles me engolem. Não é só por isso. Eu não tenho experiência. O que que eu faço? Qual é o meu comportamento pelo fato de eu não ter experiência? É a frase que eu mais escuto. Às vezes não é nem experiência, tá, gente? Eu vou dar um outro exemplo. Eu escuto muito assim. Dani, fui para um outro setor. Eu já tenho 15 anos de formada, mas eu fui para outro setor. Nesse setor, eu não tenho experiência, certo? Não tenho. Sei lá, trabalhava. Eu vivi isso, gente. Eu trabalhava com UTI adulto, tá? Trabalhei 8 anos com UTI adulto. Parte da minha história aqui, olha o quanto eu precisava de inteligência emocional. Aí eu fui convidada para um cargo de gestão, fui para esse cargo. E nesse cargo eu tive uma líder muito tóxica, muito, muito, muito. Eu tive burnout. Eu precisei buscar ajuda. Eu tentei de tudo, desenvolver minha liderança ali. Eu comecei, né? Eu fui no fundo do poço. Só que eu saí daquele emprego que estava me fazendo mal, tá? E aí eu fiquei desempregada. E aí eu precisei voltar para o mercado de trabalho. E quando a gente está nessa situação, a gente fica muito fragilizada, certo? A gente começa a achar que a gente não presta para mais nada, que tudo aquilo que eu sei agora, e será que o mercado de trabalho, será que eu vou conseguir outro emprego? Na época eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje, tá? Então eu senti muito medo. E aí comecei a deixar meu currículo e tal. E aí apareceu uma oportunidade para eu trabalhar, voltar para assistência, para trabalhar num hospital, na UTI pediátrica. Eu nunca tinha pisado numa UTI pediátrica. E é muito diferente de UTI adulto. Então, eu precisei botar meu rabinho entre as pernas, calçar a sandalinha da humildade, depois de. Deixa eu ver, isso tem. Depois de o quê? Eu tinha, na época, 12 anos de formada, que não faz muito tempo, né? Foi em 2018 que isso aconteceu. 18, foi antes de vir para Brasília. Muita coisa aconteceu, mas foi um período que aconteceu isso. Então, eu precisei voltar para assistência depois de ter sido coordenadora. Então, o conhecimento é importante, é isso que eu quero dizer. Eu tinha medo das técnicas, talvez, eu era ousada, né? Eu tinha, mas não era muito, assim, eu já tinha experiência, mas eu não tinha o conhecimento que muitas técnicas tinham lá. Então, lembra que eu falei que não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com você? Então, isso de não ter experiência, de não ter o conhecimento necessário, vai acontecer com você, independente de quantos anos você tenha de formada mesmo, até porque você pode ir para um outro emprego e passar por tudo isso que eu passei. Mas o que que eu vou fazer com essa falta de conhecimento? Eu vou deixar de liderar a minha equipe, eu não perdi meu diploma. Eu sou enfermeira.
Eu não tenho conhecimento ali do parâmetro da criança. Tive que aprender. Usei uma habilidade chamada humildade. Fulana, me ajuda aqui. Me ensina isso aqui que eu não sei. E detalhe, deixa eu te contar. Eu trabalhei em UTI cardíaca adulto e fui para uma UTI cardíaca infantil. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Estão entendendo isso? A incompetência técnica é 13%. Então, não se escore nisso de que eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento, porque é por isso que você não lidera, porque não é. É por incompetência emocional. Então, é a forma que você reage à circunstância. Tem impacto na tua saúde mental e física. Então, vamos lá, vamos entender. Comportamento, ele vem da tua emoção. A tua emoção vem das tuas memórias e experiências de vida que vão formatando você. É a nossa forma de pensar. Então, intencionalmente, a gente precisa direcionar nossos pensamentos. Eu falo muito isso para vocês, quem é minha aluna sabe, né? Isso me alivia muito, né, Gabi? Alivia muito. Você vai ver, você tendo inteligência emocional, buscando conhecimento técnico, você precisa ter conhecimento, mas vai ter conhecimento que você ainda não tem. Você vai ter que levantar a bandeirinha branca e dizer: não tenho, colega, não tenho, não sei, me ajuda aqui. Mas isso não te impede de sair do teu espacinho ali, do teu posicionamento de líder, tá? Dessa equipe. Você vai ter mais ajuda para tomar as decisões, claro. Mas você não pode se eximir do teu papel de líder totalmente, tá? Então, a gente precisa ser intencional nos nossos pensamentos. Vigiar. Como? Vigiar o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu leio, o que eu assisto. Aí a Sara falou que eu tenho muito conhecimento, alguma coisa assim que ela falou no início. E eu disse que eu ia dizer para vocês o que que eu fiz, tá? Eu vou dizer para vocês o que que eu fiz. Deixa eu ver vocês aqui. Não é que eu tenha mais conhecimento que você. Não é isso. Eu busco muito, mas eu entendi o jogo. E o jogo, ele é emocional. Não é à toa que até 2035 as doenças emocionais, elas vão estar no topo mais do que gripe. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. E vocês devem saber isso. Quem aqui tem alguém na família com algum tipo de transtorno emocional? Ansiedade, burnout, depressão. Quem é alguém aqui conhece alguém que tem, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que isso vai além da enfermagem? Porque as pessoas não estão sabendo lidar com as circunstâncias. E a gente não muda o outro. A gente só pode mudar a si mesmo. Tá fazendo sentido, gente, o que eu estou falando aqui? Seu poço não seca. Não seca, Sara, porque eu estou sempre buscando. Eu tenho minha filha, fico bem triste. Minha sobrinha, eu sinto muito e eu sei que isso é uma realidade. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Quem já tem um transtorno tem que buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, ok? Isso não está sendo discutido aqui. O que eu estou dizendo é que a inteligência emocional, se você cuidar dela agora, de você, isso faz parte do autocuidado. Autocuidado não é só fazer a sobrancelha e as unhas. Eu gosto de fazer, né? Ó, brincadeiras à parte, tá? Autocuidado não é só isso, porque tem muitas pessoas que cuidam da estética e não cuidam da essência. Elas estão lindas por fora, elas gastam com cabelo, maquiagem, roupa, botox, não sei o que, nada contra. Mas elas não gastam R$ 1, elas acham caro gastar com inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela vai te dar recurso para você não adoecer, ok? Para você não adoecer. Agora, mesmo eu buscando eu posso adoecer, tem as questões aí
mais físicas, aí é discussão para, né, para psicólogos, cada um puxa o assado para o seu lado. Eu tenho muito. Eu não sou contra nada, mas eu acho que o meu livro não está aqui. Tem o Ative Seu Cérebro, tá ali, ó. Eu li um livro, gente. Eu gosto do Zoom por isso, né? O Zoom tá só nós aqui, então eu falo rasgado aqui. Vivendo de aparências, é isso, Heloísa. Tem gente que vive de aparências, mas na verdade são pessoas que às vezes têm predisposição, e aí elas acreditam que se a mãe delas teve, elas também vão ter. São pessoas que talvez não tenham, né, infelizmente, lidado com situações difíceis que ela passou na vida, e aí isso fez ela deprimir, tá? Esse livro aqui é um dos livros que eu gosto, porque Caroline Leaf Ative Seu Cérebro, tá? Ela fala muito sobre isso, sobre o pensamento associado ao espiritual, então ela traz neurociência, e ela fala muito da palavra de Deus aqui nesse livro, por isso que eu gosto. E ela fala que 85, não, 95% das doenças emocionais, elas, elas, elas são evitáveis se a pessoa cuidar do pensamento. Ela fala cientificamente, tá, gente? Eu tô falando grosseiramente. Eu tô acabando com ela. Se ela ouvir eu falando assim, ela vai, né? Ela vai me processar. Mas é sobre isso. Então, ela te explica como funciona. E para quem é cristã e gosta, eu sugiro que você leia, porque você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui. E eu sou apaixonada nesse livro, já é a segunda vez que eu começo a ler ele, porque tem umas coisas difíceis de entender, tá? E aí você volta e ela explica tudo, ó, como acontece dentro do seu cérebro. Então, ela fala isso, que muitas pessoas, e aí entra o peso da crença. A pessoa, ela não sabe lidar com aquilo e ela aprendeu a ser desse jeito, de alguma forma. E aí acontece que ela não sabe sair disso, né? E ela fala muito disso nesse livro, tá? Então, eu sempre falo para o meu terapeuta, meu melhor investimento foi minha terapia, e a enfermeira que lidera. Exatamente, Arlete. Quem precisa de terapia, tem que fazer terapia. Embora eu, né, eu gosto muito das terapeutas que já são coaches, porque o coach, ele te traz uma metodologia diferente. Mas a gente precisa fazer. O problema é quando a gente busca ajuda, quando a gente já está doente, né? Aí já está doente. Então, a inteligência emocional ajuda a gente muito nisso, ok? Dentro da formação, vocês sabem que eu ensino como eu aciono a minha inteligência emocional, como eu faço isso, e parece que é clichê, mas os pensamentos, eles mudam a estrutura do neurônio. Tudo isso, ó, tá nesse livro e em outros livros que eu li, tá? O livro de Daniel Goleman também ele fala muito isso. Então, o pensamento, ele muda a estrutura do teu neurônio. E quando eu consigo intencionalmente manipular os meus pensamentos e escolhas, eu vou redesenhando novas paisagens no meu cérebro. Tanto Daniel Goleman como ela, Caroline Leaf, explicam exatamente isso e deve ter outros JB também, JB Carvalho, no livro, bem lembrado, Leandro, no livro Metanoia, ele fala muito disso, de mudança de mentalidade. Então, entendam que vocês estão no melhor lugar, tá? Estudar sobre liderança, se tornar uma líder é uma jornada de autoconhecimento, porque você não lidera o outro se você não liderar você mesma primeiro. Então, a primeira pessoa que você lidera é você. E através dessa mudança de mentalidade, você muda comportamento. Vocês lembram que no presencial eu falei isso? Que eu não mudo comportamento se eu não mudar a mentalidade. O seu comportamento não vai mudar se você não mudar a forma de ver aquilo, a forma de pensar sobre aquilo, tá? Quem participou do presencial? Gente, não tem ninguém de Salvador aqui, né? Salvador, 12 e 13. Quem não é de Salvador e quiser assistir online, a gente vai transmitir ao vivo. E você ainda vai ter por 30 dias para assistir. Quem é minha aluna da Black Friday não precisa comprar. A turma da Black Friday vai ganhar tudo que eu fizer em 2024. Ok? Tudo que eu fizer em 2024, quem está na turma da Black Friday vai ganhar.
Olha que vocês vão ter fôlego para me acompanhar, porque eu tô cheia de ideia, tá? Quem não sair transformada esse ano, meu Deus. Meu TCC, a espiritualidade na prevenção do suicídio. O resultado é que a fé protege mesmo e ou ajuda a curar, diferente de quem não pratica a fé. Exatamente, Roseli. É isso, a fé. E o que que é a fé? É acreditar e ver as coisas que não são como se já fossem. É uma forma de pensar. E tem toda essa reverbera em todo o teu corpo, inclusive na saúde e doença. E é mais ou menos isso mesmo. Gerciane, quando percebi que eu estava ficando estranha, pensamentos esquisitos, já procurei ajuda. Eu, Gerciane de Salvador. Ah, Gerciane, você já está inscrita no presencial? Tá, né? Entende? É isso aí. Gente, vamos fazer uma foto e eu vou finalizar com um, uma passagem aqui, um comentário da Bíblia, tá? Abre aí a câmera, vai ser top, viu? Abre a câmera para a gente tirar uma foto. Maravilhosas. Juliana Clarindo aí, ó. Juliana, nós vamos para Florianópolis. Tu mora em Florianópolis, não, né? A Márcia também é de Florianópolis. Abre aí, Ju. Eu vou. Abre aí teu microfone, clica aí. Oi, Dani, E aí, maravilhosa. tudo bem? Tá bom. Então, eu moro na Grande Florianópolis, é um município de Palhoça que fica Ah, do é ladinho de verdade. Ela Florianópolis. já me falou É. isso 1000 vezes, gente. Me perdoem, que a cabeça não. Eu acho que a Márcia é minha colega de trabalho, Ah, e a Márcia também é, né, Márcia? é daqui, acho que é essa. Abri aqui teu microfone. Eu sou de São Pedro de Alcântara, é um município no interiorzinho aqui de Floripa, e eu sou colega da Ju de trabalho, nós trabalhamos juntos. Ah, que top. Então, pronto. Ó, tô pensando em fazer em Florianópolis. Depois a gente vai conversar, vamos ver se vale a pena, tá? Vai E, ser bem top. e aí, vamos nessa. Gente, vamos fazer uma foto, Leandro. Faz aí a foto. Sorria, para aparecer bem linda, Sheila. Tá, eu vou para outra parte agora, porque são duas salas. Espera aí. Sorri aí de novo, que eu não sei qual é a sala que você apareceu. Ai, ai, gente. Gente, é muito bom ver vocês de perto, a energia da Sheila. Você viu aquele vídeo que eu postei, Sheila? Você correndo? Você viu? Abri teu micro, fala aí, Sheila, que tu não é mais tímida, não. Cadê a Sheila, gente? Fugiu aqui. Oi. Ah, tu viu aquele vídeo que eu postei, você correndo? Eu amei aquele vídeo. Foi muito bom. Nossa, outra coisa. Muito Outra bom, coisa. Foi né? excelente. Muito bom. Gente, ó, vamos finalizar. Sheila, o que que você tem para dizer para. Acho que só a Gerciane que está aqui, que vai estar no presencial. O que que você tem para dizer para a Gerciane? Como é que vai ser o presencial? Espera aí que eu vou abrir de novo. Clica aí. Aproveita, viu? Aproveita até o último minuto. Foi excelente. Aqui em São Paulo, aí ela vai arrasar também. Vai, vai. Vale a pena. Arletes, você não apareceu ainda. Apareceu sim, Arletes. Tem um vídeo que aparece você, só não aparece você falando, que nem o da Sheila. A Sheila não aparece falando ainda, não. É porque não, a gente não. Gente, a gente não tem fôlego, a gente não editou tudo, não, viu? Não editou tudo ainda, não. Mas você aparece, mulher. Você aparece lá. Você aparece. Porto Alegre. Ah, Porto Alegre é minha terra, viu, Roseli? Eu moro em Brasília. Eu sou de Cachoeira do Sul. Conhece? Abre teu microfone aí. Acho que agora sim. Conheço Conhece? sim.
Ah, Tem pronto. Precisando de cursos assim, que nem o teu aqui, tem a maioria, todas as minhas colegas, na verdade, também têm dificuldades e a gente acaba conversando bastante, né? Às vezes eu consigo anotar alguma coisa e trocar com elas conhecimento, mas a gente precisa muito. Vem Todo fazer um mundo curso aqui. precisa, né? Aí na hora que a gente vai, vamos ver, né? Porto Alegre seria legal, que aí já vou em casa lá ver minha família, né? Porto Alegre tem uma galera legal. Legal, vou esperar. Top. Mas você pode participar do online para você ver como é que vai ser, tá? João Pessoa, Heloíse, de João Pessoa. João Pessoa, não pensei ainda também não, Heloíse. Quem sabe, né? Eu quero ir para todas as capitais do Brasil, gente. Vamos lá. Compartilhe meus conteúdos, compartilhe com as coleguinhas, porque para a gente levar o treinamento Vocês sabiam que eu não tenho lucro com esses treinamentos, não. Eu levo por missão mesmo. Ô, Isabel, Vitória da Conquista Bahia, eu vou estar em Salvador, Isabel. Você vai lá me ver. 12 e 13. Mulher, tem ônibus direto para Salvador, de Vitória da Conquista. Adoro a Bahia, eu morei 16 anos na Bahia, então eu tô indo com o sorriso aqui, ó. Não é não, Luzimar? E a Luzimar, bora pra Bahia, Luzimar. Você já aproveita a praia, pega um bronze. Tô organizando, tô aqui na Mulher, batalha. bora, mulher. E a Isabel também. Quero. Gente, brincadeiras à parte, mas estão todas convidadas, tá? Vocês aproveitam Salvador, já aproveita, já tira umas férias, já vai lá no Farol da Barra, tira umas fotos. Vai ser top, ok? Eu quero falar com Salvador é vocês top. hoje. A Sara Brito. Sara, com você eu não vou nem falar, Sara, que eu já fiz proposta até indecente para Sara. Se a Sara não, ó, Itabuna. Não, Sara, você, olha, você tem que estar lá, Sara. Você já sabe. Meu sonho é que todos os enfermeiros de onde trabalho participem. Alex, a gente vai estar em São Paulo de novo em setembro. Setembro a gente vai de novo para São Paulo. Não vou logo, porque senão vocês vão enjoar da minha cara, né? Mas setembro a gente vai para São Paulo de novo. Heloísa, estou com os olhos edemaciados e com equimose. Eita, mulher, o que foi com os olhos edemaciados? Tô brincando, fez algum procedimento, né? Cirurgia. Ah, Sara, e o meu sonho é dar um abraço em você. Ai, ai, se você não for me ver na Bahia, minha filha, Salvador aí, não sei não. Gente, vamos lá, eu quero finalizar falando para vocês sobre. A gente vai falar sobre um assunto bem sério aqui, ó. Ó, para quem não sabe, eu uso essa Bíblia aqui, tá? De liderança cristã. Então, eu quero falar com vocês aqui sobre responsabilidade. Essa Bíblia aqui, ela é comentada por John Maxwell. John Maxwell é uma grande referência de liderança. Ele tem vários livros sobre liderança. E aí ele comenta nessa Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia normal, só que ele traz comentários de todos os líderes da Bíblia. Ele traz comentários de passagem bíblica. E hoje eu escolhi uma passagem, na verdade não é uma passagem, sobre Pôncio Pilatos, tá? Pôncio Pilatos era um governador romano de Israel e aqui em Mateus, eu estou em Mateus, tá? E Mateus fala quando Jesus foi entregue para Pilatos dizer se ele ia ser crucificado ou não. E aí, Pilatos sabia que Jesus não tinha nenhum crime, né? O único crime dele era pregar. E eu vou contar do meu jeito, tá? Quem sabe mais aí vai acrescentando aqui. Sobre o que eu quero falar? Sobre responsabilidade. E aí, ele perguntou para o povo, a maioria das pessoas queriam que crucificassem Jesus. Quem já conhece essa parte da Bíblia? Né? A maioria das pessoas queriam. E aí, Pôncio Pilatos perguntou para o povo, vocês querem que eu condene Jesus ou Barrabás? Quem é que vocês querem que eu salve, na verdade? E eles escolheram Barrabás, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Resumir a passagem da Bíblia. Pilatos, ele era um líder que não assumia responsabilidades. Essa não foi a única responsabilidade que Pilatos não assumiu. Tem uma história aqui, ele conta que ele tirou o corpo dele fora quando
ele colocou uma águia romana dentro do templo. E aí os judeus foram até o templo exigindo que ele tirasse. E ele disse, não, saiam daqui, vou chamar o exército e vou mandar vocês saírem daqui. E o povo disse assim, ó, só vamos sair daqui se você cortar nossa cabeça. E eles se ajoelharam e disseram para ele, então pode cortar nossa cabeça. E nessa hora ele voltou atrás. Então o povo já sabia que ele não se posicionava, porque ele queria agradar todo mundo. Então, líderes não podem passar por cima de um problema. Nós não podemos liderar sem assumir responsabilidades. É sobre isso que John Maxwell comenta sobre essa parte do comportamento de Pilatos. E ele ainda traz que Pilatos lavou as mãos depois que, num ato simbólico, ele foi até a pia e ele lavou as mãos dele. Tipo assim, não é culpa minha, foi o povo que escolheu. Só que o líder era ele. Ele não queria assumir essa responsabilidade dessa decisão. Ele não batia no peito e dizia, não, vai ser assim. Então o povo não confiava mais nele, já sabia. Mas por que ele fez isso? Aí ele traz uma reflexão, que é o que eu quero trazer aqui para nós líderes, tá? Ele tinha problemas estruturais. Os conflitos paralisavam Pilatos. Os conflitos paralisavam ele. Pilatos nunca forjou o seu caráter para opor-se às adversidades. A gente precisa forjar o nosso caráter para a gente se opor. Como que a gente forja o nosso caráter? Muito pelos princípios da Bíblia, que é o que eu acredito, mas também buscando conhecimento e trabalhando a nossa inteligência emocional, tá? É assim que a gente forja o caráter e vivendo debaixo de princípios para quem acredita que deve, tá? Ele tinha problemas com a futilidade. Ele percebeu que nenhuma atitude seria correta. Assim, por que perder tempo? Essa aqui é forte. A apatia cresce quando nós percebemos que a ação parece inútil. Quantas vezes você olha assim e diz, ah, não adianta falar nada. Vai adiantar, vai ser inútil. Quantas vezes? Levanta a mão aí. Eu, milhares de vezes. E ali a gente se omite. Ali a gente não assume a responsabilidade também. Ele tinha problemas com o medo, olha só. Pilatos se sentiu preocupado com a própria sobrevivência. Ele queria ficar bem com gregos e troianos, né? Ele temia perder o controle. Ele temia perder a imagem que ele tinha. Ele temia perder a posição dele. Quantas vezes a gente não toma uma atitude ou não fala algo que a gente precisava falar por conta disso? De medo de perder a nossa posição, tá? Ele tinha problemas com fracasso. Ele já tinha falhado ao se impor, lá na história da águia. Ele já tinha falhado lá. Quando ele se impôs, ele falhou por medo. Que as pessoas falaram, então vem, então corta. Pode vir. Você vai ter técnico que vai dizer para você isso. Pode falar, pode ir lá contar, pode fazer. E aí? Ele vai te pôr à prova, tá? E ele tinha problemas com o foco. Os líderes não podem ser neutros ou inertes diante de decisões cruciais. Você não pode ser neutra nem inerte diante de decisões cruciais que você precisa tomar no seu plantão, que você está lá por algo maior que é o paciente. Sim ou não? Pilatos foi até um lavatório e tentou lavar as mãos de toda a confusão. Fez sentido para alguém isso que eu trouxe? Eu senti no meu coração de trazer sobre responsabilidade. Não tem como eu liderar sem assumir responsabilidades. Não tem como. Liderança e responsabilidade andam assim, ó. Inclusive, a responsabilidade de desenvolver a tua liderança é tua. Não é o dom que Deus te deu. Ele deu o dom da liderança. Lembra que eu falei, liderança é um conjunto de habilidades? Ele deu, desse conjunto, Deus é tão legal que ele pegou esse conjunto de habilidades e deu um pouquinho para cada um. E todos nós juntos a gente faz a diferença. Mas aquelas habilidades que eu não tenho, eu preciso buscar. E essa responsabilidade é sua, é minha, ok? Fez sentido, gente? Me alastrei aqui. Muitas vezes a gente fala, isso não é comigo. Ah, não sou eu que resolvo. Tá, não é você, mas conhece alguém que resolve?
Você conhece alguém que resolve? Meus amores, ó, quem tiver dentro do grupo Transformadas para Liderar, a gente vai fazer amanhã o mapa mental, tá? E vai botar lá. A gravação dessa aula também vai ser disponibilizada para quem está lá no grupo. Hã? Alguém estava aqui pela primeira vez e nunca tinha me ouvido? Bota para mim assim um V aí. Eu sei que lá no Instagram eu perguntei, mas não sei se as pessoas de lá vieram para cá. Alguém está aqui pela primeira vez? E 12h13, Salvador. Quem é de Vitória da Conquista e quem é de Itabuna, viu, Sara? E a Roseli, a Luzimar também disse que está a fim de dar uma voltinha em Salvador. E quem não puder, tem o online, tá, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, Alê. Obrigada por vocês estarem aqui. Já se inscreveu, Roseli, no online? Luzes que se acendem, é isso aí. Vamos ser sal e luz onde a gente estiver, tá? Tá fazendo. Bora. Online, alerts. Vamos lá. Beijo, ó, no coração de vocês. Segunda-feira. Eu nem sei se eu vou tentar fazer no Instagram a aula de segunda. A gente vai falar sobre... Sobre o que a gente vai falar? Como conquistar a confiança e respeito da equipe através da liderança. Tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, ó. E até a próxima. Boa noite, Cris. Beijo. Boa noite, Sarinha. Heloísa achou ótimo. Que bom. Beijo. Deus abençoe vocês, tá?